Prepare-se, porque esta é uma história linda de um amor que se perdeu há 20 anos atrás, que vai tocar o seu coração. Prazer, eu sou Arlindo Chagas, o narrador e o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Se prepare para enxugar as lágrimas, já pegue o lencinho, porque essa história vai fazer você chorar e seu coração bater mais forte. Milionário encontra seu primeiro amor de 20 anos atrás. Ela foi em uma entrevista de emprego. Seus olhos encontraram os olhos dele e algo incrível acontece. Imagine a cena, uma sala de reuniões envidraçada no 15º andar de um prédio elegante em São Paulo, o ar-condicionado zumbindo baixinho, o cheiro de café fresco pairando no ar. Rogério, um homem de 45 anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno impecável e um olhar que carregava o peso de uma vida cheia de conquistas e algumas perdas. Ele era o dono daquela empresa de tecnologia, um milionário que construiu tudo do zero. Mas naquele dia, ele não estava preparado para o que ia acontecer. A porta se abriu e Márcia entrou. Márcia, com seus 43 anos, cabelos castanhos ondulados caindo sobre os ombros, um vestido azul simples, mas que realçava sua elegância natural. Ela carregava um currículo na mão e uma mistura de nervosismo e esperança no rosto. Seus olhos se encontraram e o mundo parou. Rogério sentiu o chão sumir. Era ela. A mesma Márcia que ele conhecera aos 25 anos, quando a vida era mais simples, quando eles sonhavam juntos em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Ele se lembrou do cheiro de café coado na casa dela, das tardes quentes em que caminhavam de mãos dadas pelo pomar da família dela, das promessas sussurradas sob o céu estrelado. Mas também se lembrou da dor, daquele dia em que ela simplesmente desapareceu, sem deixar um bilhete, sem dizer adeus. 20 anos. 20 anos de perguntas sem respostas, de um vazio que ele nunca conseguiu preencher, nem com todo o dinheiro do mundo. Márcia, por outro lado, não sabia onde estava pisando. Ela precisava daquele emprego. A vida não tinha sido gentil com ela. Nos últimos anos, um divórcio difícil, 2 filhos para criar sozinha, contas que não paravam de chegar. Quando viu o anúncio da vaga de assistente administrativa, pensou que era só mais uma chance de recomeçar. Mas ali, diante daquele homem que a encarava como se tivesse visto um fantasma, ela sentiu o coração acelerar. Rogério, ela murmurou quase sem querer, a voz tremendo. Ele ficou em silêncio por um instante, o peito apertado antes de responder. Márcia, é você mesmo? O entrevistador ao lado dele espigarreou, confuso, mas nenhum dos dois ouviu. Naquele momento, só existiam eles dois na sala e os ecos de um passado que nunca tinha sido enterrado de verdade. O que Márcia não sabia era que Rogério nunca a esqueceu. Ele tinha guardado uma foto antiga deles no fundo de uma gaveta, uma Polaroid desbotada de um dia na praça, ela rindo com um sorvete derretendo na mão, ele com o braço ao redor dela. Ele olhava aquela foto nos dias em que a solidão batia mais forte, mesmo estando cercado de luxo e poder. E agora, ali estava ela, tão real, tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Por que ela tinha ido embora? O que tinha acontecido há 20 anos? E Márcia, será que ela ainda sentia algo por ele? Ou será que o tempo tinha apagado tudo o que eles viveram? A entrevista foi um desastre. Rogério mal conseguia se concentrar nas perguntas protocolares, e Márcia respondia com frases curtas, o olhar desviando entre o nervosismo e algo mais profundo, algo que ela tentava esconder. Quando ela saiu da sala, ele ficou parado, olhando para a porta, o coração disparado. Ele sabia que não podia deixar aquilo assim. Não de novo, precisava de respostas. Precisava saber se o destino estava lhe dando uma segunda chance.
ou apenas brincando com seus sentimentos. Depois daquele reencontro na sala de reuniões, Rogério não conseguia tirar Márcia da cabeça. Ele passou o resto do dia andando de um lado para o outro no escritório, o olhar perdido pela janela que dava para o skyline de São Paulo, os prédios altos refletindo o sol da tarde. O barulho dos carros lá embaixo parecia distante, abafado pelo turbilhão de emoções que o atravessava. Ele pegou o celular, hesitou e então ligou para o RH. A candidata da entrevista das 14 Ares, Márcia Oliveira, me diga tudo sobre ela. A voz do outro lado da linha soou surpresa, mas obedeceu. Em poucos minutos, Rogério tinha o endereço e dela um apartamento modesto na Zona Leste, um bairro simples, cheio de vida, com crianças brincando na rua e vizinhos conversando nas calçadas. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer lá. Ou podia? O coração dizia sim. A razão gritava não, mas Rogério nunca tinha sido muito bom em ouvir a razão quando se tratava dela. Enquanto isso, Márcia chegou em casa com as pernas bambas. Ela jogou a bolsa no sofá desbotado da sala, o mesmo sofá onde seus filhos, Lucas, de 17 anos, e Ana, de 14, costumavam brigar pelo controle remoto. Mãe, como foi a entrevista? Perguntou Ana, aparecendo na porta da cozinha com um copo de suco na mão. Márcia sorriu, tentando disfarçar o caos dentro dela. Foi diferente, filha. Acho que não deu muito certo. Mas Ana, com aquele jeitinho esperto de adolescente, ergueu uma sobrancelha. Diferente como? Você tá com cara de quem viu um ET. Márcia riu, um riso leve que há tempos não saía tão fácil. Quase isso, meu amor, quase isso. Naquela noite, enquanto os filhos assistiam a um filme na TV, Márcia foi para o quarto e abriu uma caixa velha guardada no fundo do armário. Lá dentro, entre papéis amarelados e fotos antigas, estava um colar simples de prata com um pingente em forma de coração. Rogério tinha dado a ela no primeiro aniversário deles juntos, numa noite quente de verão em que eles dançaram descalços na grama ao som de um rádio portátil que tocava músicas sertanejas. Ela segurou o colar contra o peito, os olhos marejados. Lembrou-se de como ele a fazia rir com suas imitações ruins de cantores famosos, de como ele corria atrás dela no pomar, fingindo ser um monstro, só para acabar caindo na lama e os dois gargalhando até perder o fôlego. Era um amor jovem, puro, cheio de promessas. Mas então, por que ela tinha ido embora? A verdade era que Márcia carregava um peso que nunca contou a ninguém. Aos 23 anos, ela descobriu que estava grávida. Era 2005, e Rogério estava começando a correr atrás dos seus sonhos, trabalhando dia e noite em uma startup que prometia mudar o mundo. Ela o amava tanto que não queria ser um obstáculo. O pai dela, um homem rígido e orgulhoso, disse que um filho fora do casamento era uma vergonha, que ela precisava resolver isso sozinha. Então, Márcia tomou a decisão mais difícil da vida dela. Foi embora sem dizer nada, mudou de cidade, perdeu o bebê meses depois e enterrou aquele capítulo da vida. Ela achava que estava protegendo Rogério, mas nunca imaginou o quanto aquilo o destruiria. Do outro lado da cidade, Rogério decidiu agir. No dia seguinte, ele inventou uma desculpa para o RH. Chamem a Márcia de volta, quero uma segunda entrevista. Quando ela chegou, 2 dias depois, o clima era diferente. Ele a levou para uma sala menor, mais acolhedora, com uma mesa de madeira e 2 xícaras de café esperando. Márcia, eu não vou fingir que isso é só sobre o emprego, ele disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Eu preciso entender. Por que você foi embora? O que aconteceu com a gente? Ela congelou o café intocado na mão. Seus olhos brilharam com lágrimas que ela lutava para segurar. Rogério, eu não sei se você vai me perdoar quando souber. Mas antes que ela pudesse continuar, a porta se abriu de repente. Era a secretária de Rogério, uma mulher agitada chamada Sueli, carregando uma bandeja de pão de queijo quentinho.
Desculpa interromper, chefe, mas o pessoal da padaria mandou isso de cortesia e eu achei que vocês iam gostar. O momento tenso se quebrou e Márcia não segurou o riso. Você ainda ama pão de queijo, hein? Ela disse, lembrando das manhãs em que eles dividiam uma cesta inteira na padaria da esquina. Rogério sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em dias. Algumas coisas nunca mudam. Aquele instante trouxe uma leveza inesperada. Eles começaram a conversar, primeiro sobre coisas bobas, o pão de queijo, o trânsito caótico de São Paulo, as manias que ainda reconheciam um no outro. Mas aos poucos, a conversa foi ficando mais profunda. Márcia falou dos filhos, do orgulho que sentia deles, da luta para criá-los sozinha. Rogério contou como transformou a dor da perda dela em trabalho, como construiu a empresa pensando que o sucesso poderia preencher o vazio. Eles riram, choraram, se olharam como se o tempo não tivesse passado. E por um momento parecia que o amor deles ainda estava ali, pulsando, esperando para ser resgatado. Mas Márcia sabia que precisava contar a verdade. Ela respirou fundo, segurou as mãos dele sobre a mesa e disse: Rogério, eu fui embora porque estava grávida e eu achei que você merecia mais do que eu podia te dar. O rosto dele mudou, uma mistura de choque, tristeza e algo que ela não conseguiu decifrar. Ele apertou as mãos dela, os olhos fixos nos dela. Márcia, por que você não me contou? A sala ficou em silêncio depois da confissão de Márcia. O cheiro do pão de queijo ainda pairava no ar, mas agora parecia distante, como se o mundo tivesse encolhido para caber apenas nos olhos deles. Rogério segurava as mãos dela, os dedos, entrelaçados com uma força que dizia mais do que palavras podiam expressar. Ele não sabia se sentia raiva, alívio ou uma saudade tão grande que mal cabia no peito. Grávida? Ele repetiu, a voz baixa, quase um sussurro. Márcia assentiu, os olhos brilhando com lágrimas que ela não conseguia mais segurar. Eu perdi o bebê, Rogério, mas antes disso, eu achei que você ia desistir dos seus sonhos por mim. E eu te amava tanto que não podia deixar isso acontecer. Rogério soltou as mãos dela devagar, não por raiva, mas porque precisava de um momento para respirar. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o horizonte de concreto e vidro que ele tinha conquistado. Mas, naquele instante, tudo aquilo parecia pequeno diante do que poderia ter sido. Ele imaginou um filho ou uma filha correndo pela casa, com os olhos castanhos de Márcia e o sorriso torto dele. Imaginou as noites em claro, as risadas, até as brigas bobas por causa de fraldas ou mamadeiras. Você nunca pensou que eu podia querer isso? Ele perguntou, virando-se para ela. Que eu podia querer uma vida com você, com tudo o que viesse junto? Márcia baixou o olhar, as mãos trêmulas no colo. Eu era jovem, Rogério. Tinha medo. Meu pai me pressionou. Disse que eu ia te atrapalhar, que você ia me culpar um dia. Eu achei que estava te protegendo. Ele atravessou a sala em 2 passos e se ajoelhou diante dela, segurando o rosto dela com delicadeza. Márcia, eu teria escolhido você, sempre. As lágrimas dela caíram sobre os dedos dele, e por um instante os dois se abraçaram como se o tempo pudesse voltar atrás, como se pudessem consertar cada pedaço quebrado daqueles 20 anos. Mas a vida, como sempre, gosta de misturar tristeza com um toque de luz. A porta se abriu outra vez, e lá estava Sueli, a secretária, com seu jeito estabanado e um sorriso largo. Desculpa de novo, chefe, mas trouxe um café para acompanhar o pão de queijo. Tá ficando frio aí. Ela nem percebeu a tensão no Ir colocou a bandeja na mesa e saiu cantarolando uma música qualquer. Márcia riu entre as lágrimas, limpando o rosto com as costas da mão. Ela é sempre assim? Perguntou, a voz ainda embargada. Rogério sorriu, sentando-se ao lado dela.
Sempre. É o raio de sol que eu não sabia que precisava aqui. O clima mudou, como se Sueli tivesse trazido um sopro de leveza sem nem perceber. Eles pegaram as xícaras de café e Márcia deu um gole, fazendo uma careta. Você ainda gosta desse café amargo? Parece tinta. Rogério riu alto. Um som que ecoou pela sala e aqueceu o coração dela. E você ainda coloca açúcar suficiente para adoçar um bolo inteiro, né? Eles trocaram provocações como nos velhos tempos, e por alguns minutos era como se estivessem de volta àquela cidadezinha em Minas, sentados na varanda da casa dela, planejando um futuro que nunca aconteceu. Então, Rogério decidiu que era hora de mostrar a ela um pedaço da vida dele. Vem comigo, ele disse, levantando-se e estendendo a mão. Ela hesitou, mas aceitou, e ele a levou para o terraço da empresa. Lá em cima, o vento soprava suave, e a vista era de tirar o fôlego. A cidade se estendia como um tapete de luzes, o sol começando a se pôr no horizonte. Eu construí tudo isso, ele disse, apontando para o cenário. Mas sabe o que eu vejo agora? Que nenhum arranha-céu vale o que eu perdi quando você foi embora. Márcia ficou em silêncio, o coração disparado. Ela segurou a mão dele com mais força e disse: eu também sinto falta do que a gente tinha, mas a vida me mudou, Rogério. Eu tenho os meus filhos agora, e eles são tudo para mim. Ele virou-se para ela, os olhos brilhando com uma mistura de ternura e determinação. Eu quero conhecer essa Márcia, a mãe, a mulher que você virou. E quem sabe, a gente pode construir algo novo. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Talvez, mas vamos devagar, tá? Eu não sou mais aquela menina do pomar. Ele riu, puxando-a para um abraço apertado. E eu não sou mais aquele cara que caía na lama para te fazer rir, mas ainda sei dançar, sabia? E ali, no terraço, com o vento bagunçando o cabelo dela e o pôr do sol pintando o céu de laranja, eles dançaram. Não tinha música, só o som da cidade lá embaixo e as batidas dos corações deles. Era desajeitado, engraçado, perfeito. Marcia encostou a cabeça no peito dele e sussurrou: eu nunca esqueci você. E Rogério respondeu com a voz rouca de emoção: nem eu. Mas o que eles não sabiam era que a vida ainda guardava uma surpresa. Algo que Márcia nunca imaginou que Rogério descobriria e que poderia mudar tudo entre eles. O terraço ainda ecoava com o som das risadas deles quando o vento trouxe um cheiro leve de chuva no ar. Márcia afastou-se do abraço de Rogério, o rosto corado de emoção e um sorriso que misturava nostalgia com algo novo, algo que ela não sentia há anos: esperança. O céu estava mudando, nuvens escuras se aproximando devagar, mas nenhum dos dois parecia se importar. Acho que vai chover, ela disse, olhando para cima, o cabelo dançando com a brisa. Rogério deu de ombros, com aquele jeito descontraído que ela adorava. Que chova! A gente já enfrentou tempestades piores, não é? Ela riu, um som cristalino que fez o coração dele dar um salto. Ele a levou de volta para dentro, mas não para a sala de reuniões. Dessa vez, Rogério abriu a porta do seu escritório pessoal, um lugar que poucos conheciam. Era um espaço amplo, com uma mesa de carvalho, estantes cheias de livros e uma parede inteira de vidro que dava para a cidade. Mas o que chamava a atenção era o canto da sala. Uma vitrola antiga, daquelas de madeira polida, com um disco de vinil girando suavemente. Você ainda tem isso? Márcia perguntou, surpresa, caminhando até o aparelho. Era o mesmo modelo que ele tinha na juventude, quando passava horas escolhendo músicas para tocar nas tardes preguiçosas deles. Comprei uma igual há uns anos, ele confessou, coçando a nuca com um sorriso tímido. Me lembrava você. Márcia tocou a vitrola com cuidado, como se fosse um pedaço vivo do passado. A música que saía era uma melodia suave, um clássico
do Roberto Carlos que falava de amor eterno. Você sempre foi um romântico brega, ela brincou, mas os olhos dela brilhavam de carinho. Rogério riu alto, jogando a cabeça para trás. E você sempre dançava mesmo assim? Ele estendeu a mão e ela a aceitou, os dois girando devagar no meio do escritório. Não era uma dança perfeita. Márcia pisou no pé dele, ele quase tropeçou na cadeira. Mas era deles. Entre risadas e tropeços, eles se olharam como se o mundo lá fora pudesse esperar. Depois de um tempo, exaustos e felizes, sentaram-se no sofá de couro que ficava perto da janela. A chuva começou a cair, tamborilando no vidro, e o som parecia embalar a conversa. Rogério pegou uma garrafa de água na mesinha ao lado e serviu 2 copos, entregando um a ela. Me conta dos seus filhos, ele pediu genuinamente curioso. Márcia sorriu, o rosto se iluminando como só uma mãe consegue. O Lucas é um sonhador. Tem 17 anos, quer ser músico, vive tocando violão no quarto até de madrugada. A Ana, minha caçula, é o oposto. 14 anos, prática, já planeja ser advogada para consertar o mundo, como ela diz. Rogério ouvia com atenção, imaginando os dois sentindo um orgulho estranho por pessoas que nem conhecia. Eles parecem incríveis, ele disse sincero. Dá para ver o quanto você os ama. Márcia assentiu, mas uma sombra passou pelo olhar dela. Foi difícil, sabe? O pai deles. Ele foi embora quando a Ana tinha 5 anos. Eu fiz o que pude, mas às vezes me pergunto se foi o bastante. Rogério segurou a mão dela, o polegar traçando círculos suaves na pele dela. Márcia, você criou 2 filhos sozinha, deu tabela, eles parecem fortes, felizes. Isso não é pouco, é tudo. Ela sorriu, enxugando uma lágrima que escapou. Você sempre soube o que dizer, né? A conversa fluiu como um rio calmo, cheia de momentos leves e outros mais profundos. Rogério contou sobre os anos em que viajou o mundo, sobre o dia em que abriu a empresa com um amigo na garagem de casa, sobre as noites em que dormia no escritório porque não queria voltar para um apartamento vazio. Eu tinha tudo, Márcia, mas nunca tive você. Ela ficou em silêncio, o coração apertado, mas aquecido por aquelas palavras. Então, como se o universo quisesse dar uma pitada de humor, o interfone tocou. Era Sueli, a secretária, com a voz animada. Chefe, o pessoal da limpeza tá aqui, mas eles trouxeram um cachorrinho que acharam na rua. Posso subir com ele? Rogério olhou para Márcia, que já estava rindo. Você decide, ela disse, os olhos brilhando de diversão. Traz ele aí, Sueli, ele respondeu. E minutos depois, a porta se abriu com um latido agudo. Um filhote, de vira-lata, todo molhado da chuva, entrou correndo, pulando no colo de Márcia como se a conhecesse há anos. Ai, que coisa fofa, ela exclamou, enquanto o cachorrinho lambia o rosto dela. Rogério caiu na gargalhada tentando ajudar, mas só piorando a bagunça. Parece que ele te escolheu, ele disse, ainda rindo. Márcia segurou o filhote no colo, o coração leve como há muito não sentia. Acho que sim. Como a gente chama ele? Rogério pensou por um segundo, então sorriu. Que tal o sol? Porque ele trouxe um pouco de luz para esse dia chuvoso. Márcia concordou, acariciando o cachorrinho. Sol. Perfeito. Aquele momento simples, a chuva, o cachorro, as risadas, era como um presente, mas no fundo, Márcia sabia que ainda havia algo que ela não tinha contado. Algo sobre os filhos dela, algo que Rogério merecia saber. Ela olhou para ele, brincando com o filhote, e decidiu que contaria na hora certa. Por agora, ela só queria aproveitar aquele pedaço de felicidade. A chuva parou lá fora, deixando o ar fresco e o cheiro de terra molhada invadindo o escritório pelas janelas entreabertas. Márcia ainda segurava o pequeno sol no colo, o filhote agora calmo, aninhado contra o peito dela, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. Rogério estava ao lado, os cotovelos apoiados nos joelhos, um sorriso suave nos lábios, enquanto observava os dois.
Você sempre teve jeito com bichos, ele disse, lembrando-se de uma tarde longínqua em que Márcia resgatou um passarinho com a asa machucada, cuidando dele até que pudesse voar novamente. Ela sorriu, os olhos brilhando com a memória. E você sempre me zoava por isso, dizendo que eu ia acabar com um zoológico em casa. Os dois riram, o som preenchendo o espaço com uma leveza que parecia curar as rachaduras do passado. Rogério se levantou, pegando o celular na mesa. Que tal a gente sair daqui? Dar uma volta com o sol, tomar um ar? Acho que a gente merece. Márcia hesitou por um instante, pensando nos filhos que esperavam em casa, mas algo na voz dele, um misto de convite e saudade, a fez assentir. Tá bem, mas só um pouco, hein? Não quero deixar o Lucas e a Ana preocupados. Minutos depois, eles estavam na rua, o filhote preso por uma guia improvisada que Sueli encontrou na recepção. O céu estava limpo agora, com estrelas começando a piscar tímidas entre os prédios altos. Eles caminharam pelo calçadão da Avenida Paulista, o movimento da cidade pulsando ao redor. Artistas de rua tocando violão, casais passeando de mãos dadas, o cheiro de castanhas assadas vindo de um carrinho na esquina. Sol trotava feliz entre eles, parando a cada 5 passos para cheirar algo novo. E Márcia não resistia em rir toda vez que ele dava um salto desajeitado atrás de uma folha voando no vento. Ele é um atrapalhado igual você, ela brincou, cutucando Rogério com o ombro. Eu? Atrapalhado? Ele retrucou fingindo indignação. Você já esqueceu quem caiu do bicicleta tentando te impressionar com uma manobra? Márcia jogou a cabeça para trás, gargalhando alto. E quem ficou com o joelho ralado por uma semana, mas ainda insistiu em carregar minhas compras para casa? Eles trocaram olhares cheios de cumplicidade, o passado dançando entre eles como uma música que nunca parou de tocar. Decidiram parar em uma lanchonete ali perto. Um lugar simples com mesas de plástico vermelho e um letreiro neon que piscava aberto 24. Rogério pediu 2 milkshakes, baunilha para ela, chocolate para ele, e Márcia não conseguiu segurar o sorriso. Você lembrou, ela disse surpresa. Ele deu de ombros com um ar travesso. Claro, você sempre dizia que baunilha era o sabor da paz. Ela tomou um gole, o doce gelado trazendo uma onda de conforto, e por um instante fechou os olhos, como se pudesse saborear aqueles dias mais simples de novo. Enquanto dividiam uma porção de batata frita, Sol tentando roubar uma com as patinhas. Rogério olhou para ela com uma ternura que não escondia. Sabe, Márcia, eu passei anos imaginando como seria te encontrar de novo, mas nunca pensei que ia ser assim, tão leve, tão bom. Ela sentiu o coração aquecer, mas também um aperto sutil. Eu também, Rogério, mas a vida mudou a gente, né? Eu venho com bagagem agora. Ele inclinou a cabeça, curioso. Os seus filhos não são bagagem, são parte de você. E eu quero conhecer essa parte. Márcia ficou em silêncio, mexendo no canudo do milkshake. Era agora ou nunca. Ela respirou fundo e disse: tem uma coisa que eu preciso te contar sobre o Lucas. Rogério franziu a testa, mas antes que ela pudesse continuar, um garçom desajeitado passou correndo e tropeçou, derrubando uma bandeja cheia de copos bem ao lado deles. O barulho foi ensurdecedor, e Sol deu um latido assustado, pulando no colo de Márcia. Os dois caíram na risada, o momento sério dissolvido em uma confusão hilária. Esse lugar é um caos! Rogério exclamou, ajudando o garçom a juntar os cacos enquanto Márcia tentava acalmar o cachorrinho. Quando a poeira baixou, eles voltaram a se sentar, ainda rindo. Márcia limpou uma lágrima de tanto gargalhar e disse: tá, talvez eu conte depois, vamos aproveitar essa noite. Rogério assentiu, mas havia um brilho nos olhos dele, uma promessa silenciosa de que esperaria o tempo dela. Eles terminaram os milkshakes e ele a levou até o ponto de ônibus, insistindo em pagar um táxi para ela e Sol. Antes de ela entrar no carro, ele segurou a mão dela e disse:
Me deixa te levar para jantar amanhã, com os seus filhos. Quero conhecê-los. Marcia sentiu um frio na barriga, mas também uma alegria que não explicava. Tá bem, mas se prepara, porque o Lucas vai tentar te convencer a comprar um amplificador para ele. Rogério riu, puxando-a para um abraço rápido, mas cheio de calor. Eu topo o desafio. Ela entrou no táxi, sol no colo, e enquanto o carro se afastava, olhou pelo vidro e viu Rogério acenando, a figura dele iluminada pelo poste de luz. O coração dela batia forte, dividido entre o medo do que estava por vir e a felicidade daquele dia perfeito. O dia seguinte amanheceu com um céu azul vibrante, daqueles que parecem prometer coisas boas. Márcia acordou cedo, o coração leve, mas com um nervoso dançando no estômago. O pequeno sol estava esparramado no tapete da sala, roendo um brinquedo que Ana tinha improvisado com uma meia velha. Na cozinha, o cheiro de café fresco se misturava ao som do rádio, que tocava uma música animada. Mãe, você tá agitada hoje, disse Lucas, entrando com o cabelo bagunçado e uma camiseta amassada, pegando uma fatia de pão direto da cesta. É por causa desse jantar, né? Márcia deu um tapinha leve na mão dele, rindo. Se comporta, hein? E coloca uma roupa decente. O Rogério vem aí à noite. Ana apareceu logo atrás, os olhos brilhando de curiosidade. Esse tal de Rogério, ele é o cara da entrevista que te deixou com cara de boba? Márcia corou, jogando um pano de prato na direção da filha. Para de inventar história, Ana Clara. Ele é um amigo antigo. E vocês dois vão se comportar, ouviram? Os irmãos trocaram um olhar travesso, mas assentiram, claramente intrigados com o misterioso visitante. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rogério estava uma pilha de nervos. Ele passou a manhã inteira escolhendo uma camisa, azul, não, cinza, talvez verde, e acabou optando por uma polo simples, algo que não parecesse muito formal, mas que mostrasse esforço. Antes de sair, parou na floricultura da esquina e comprou um buquê de girassóis, porque Márcia sempre dizia que eles eram o sol em forma de flor. No caminho, ele dirigia seu carro, um modelo discreto, nada ostentoso, com o rádio desligado, perdido em pensamentos. E se os filhos dela não gostarem de mim? Ele murmurava para si mesmo, tamborilando os dedos no volante. Chegou ao prédio de Márcia pontualmente às 7 da noite, o coração acelerado como se fosse um adolescente indo ao primeiro encontro. Quando ela abriu a porta, ele quase perdeu o fôlego. Ela usava um vestido floral leve, o cabelo solto caindo em ondas suaves e um sorriso que iluminava tudo. Você trouxe flores? Ela perguntou surpresa, pegando o buquê com um brilho nos olhos. Para combinar com você, ele respondeu. E ela riu, um som que o fez relaxar na hora. Dentro do apartamento, o clima era uma mistura de expectativa e caos adorável. Lucas estava na sala, afinando o violão com uma concentração exagerada, enquanto Ana arrumava a mesa com pratos que não combinavam entre si, mas que tinham um charme caseiro. Sol correu para Rogério, abanando o rabo como se já fossem velhos amigos, e ele se abaixou para fazer carinho no filhote. Esse aí já te adotou, Márcia disse, trazendo uma travessa de lasanha da cozinha. O cheiro era irresistível. Molho de tomate caseiro, queijo derretido, um toque de manjericão que ela colhia da plantinha na janela. O jantar começou tímido. Rogério sentou-se entre Marcia e Ana, enquanto Lucas ficou do outro lado, lançando olhares avaliadores. Então, você é o chefe da empresa onde a mãe está tentando emprego? Perguntou o garoto, direto como só um adolescente sabe ser. Rogério riu, limpando a boca com o guardanapo. Sou, mas hoje eu sou só o Rogério, amigo da sua mãe. Ana cutucou o irmão por baixo da mesa e perguntou com um sorriso esperto. E você gosta de cachorro? Porque o sol tá olhando para você como se quisesse um pedaço dessa lasanha. Todos riram e o gelo começou a derreter. A conversa fluiu como água em um riacho.
Rogério contou histórias dos tempos em que ele e Márcia eram jovens, como a vez em que ele tentou cozinhar um bolo para ela e acabou queimando a forma inteira, enchendo a casa de fumaça. Eu juro que o cheiro ficou por semanas, Márcia acrescentou, rindo tanto que quase derrubou o copo d'água. Lucas, animado, pegou o violão e tocou uma música que ele mesmo tinha composto, uma melodia simples, mas cheia de sentimento. "O que acha?" perguntou a Rogério, tentando disfarçar a ansiedade. "Acho que você tem talento de sobra, garoto. Já pensou em gravar isso?" respondeu ele, e os olhos de Lucas brilharam como se alguém tivesse acendido uma estrela dentro dele. Ana, não querendo ficar de fora, mostrou um caderno cheio de anotações sobre leis e casos famosos. "Quero ser advogada para ajudar gente como a minha mãe, que trabalha muito e às vezes não tem justiça", disse séria. Rogério assentiu, impressionado. "Você vai longe, Ana, e se precisar de um estágio um dia, já sabe onde me encontrar." Márcia olhou para ele, o coração cheio, vendo como ele se conectava com os filhos dela sem esforço. Mas o momento mais doce veio no fim da noite. Enquanto lavavam a louça juntos, ele insistiu em ajudar, mesmo com Márcia dizendo que não precisava. Rogério olhou para ela, as mãos molhadas de espuma, e disse: "Eu não sabia o quanto eu precisava disso, de uma noite assim, com você, com eles." Ela parou, o prato escorregando quase da mão, e respondeu baixinho: "Eu também não sabia, mas ainda tem algo que eu preciso te contar." Ele secou as mãos no pano de prato, o olhar firme, mas gentil. "Pode mandar, eu aguento." Márcia respirou fundo, o coração na garganta. "O Lucas, ele nasceu 1 ano depois que eu fui embora. E eu nunca te contei porque eu não tinha certeza." Rogério ficou parado, o rosto pálido, processando as palavras. "Certeza de quê?" perguntou, a voz tremendo. Ela engoliu em seco e disse: "De que ele pode ser seu filho." O silêncio caiu na cozinha como uma cortina pesada, interrompido apenas pelo som da torneira pingando e do latido distante de sol na sala. Márcia segurava o pano de prato com força, os nós dos dedos brancos, enquanto Rogério a encarava, os olhos arregalados, tentando encaixar as peças daquele quebra-cabeça que ela acabara de jogar na mesa. "Meu filho?" ele perguntou, a voz rouca, quase um sussurro, como se temesse que falar alto fizesse tudo desmoronar. Márcia assentiu devagar, os olhos marejados, mas firmes. "Eu não tenho certeza absoluta, Rogério, mas o tempo, as datas, batem. E eu nunca consegui te contar, porque tinha medo do que isso ia fazer com a gente." Ele deu um passo para trás, não por raiva, mas para respirar, apoiando-se na pia com as mãos trêmulas. A cabeça girava. Lucas, o garoto de 17 anos, que ele acabara de conhecer, com o violão nas mãos e aquele sorriso fácil, poderia ser dele? Ele fechou os olhos por um instante e uma enxurrada de imagens o invadiu. Márcia jovem, com a barriga começando a crescer, sozinha em uma cidade estranha. Ele, perdido, procurando por ela em cada esquina da cidadezinha onde cresceram. "Por que agora?" ele perguntou, abrindo os olhos, o tom mais confuso do que acusador. Ela deu um passo na direção dele, a voz suave, mas carregada de emoção. "Porque te ver com ele hoje, com os dois, me fez sentir que você merecia saber, mesmo que doesse." Antes que Rogério pudesse responder, a porta da cozinha se abriu com um rangido e Ana entrou, segurando uma tigela vazia. "Mãe, o Lucas tá pedindo mais lasanha, mas eu disse que ele já comeu o suficiente para virar um balão." Ela parou ao ver os rostos deles, o clima pesado pairando no ar. "Ops, eu volto depois", disse, girando nos calcanhares com uma careta engraçada. Márcia riu, um som nervoso que quebrou a tensão, e Rogério não resistiu, rindo junto. "Essa menina é um furacão", ele disse, esfregando o rosto com as mãos, tentando se recompor. "Vamos lá fora."
Márcia sugeriu, apontando para a sala. A gente precisa respirar um pouco. Ele concordou e os dois saíram da cozinha, o cheiro de lasanha ainda pairando como um lembrete da noite que tinha sido tão perfeita até aquele instante. Na sala, Lucas estava jogado no sofá, o violão apoiado no peito, dedilhando uma melodia suave, enquanto o sol dormia enroscado em uma almofada. Ana voltou com um copo d'água, lançando olhares curiosos para os adultos, mas sem perguntar nada. O instinto afiado de adolescente dizendo que era melhor esperar. Rogério sentou-se na poltrona, olhando para Lucas com uma atenção nova, quase reverente. O garoto tinha os olhos castanhos dela, mas o formato do queixo, o jeito de inclinar a cabeça enquanto tocava, será que era a imaginação dele? Lucas, toca aquela música de novo, ele pediu, a voz calma, mas cheia de algo que Márcia reconheceu como ternura. O menino sorriu, sem perceber o peso do momento, e começou a tocar, os dedos deslizando pelas cordas, com uma naturalidade que enchia o ambiente de calor. Márcia sentou-se ao lado de Rogério, o ombro dela encostando no dele, e por um instante era como se fossem uma família, imperfeita, cheia de lacunas, mas unida por algo maior. Eu não sei o que fazer com isso, Márcia, ele confessou baixinho, enquanto a música preenchia o silêncio. Mas eu sei que não quero te perder de novo, nem ele, nem a Ana. Ela segurou a mão dele, os dedos se entrelaçando com uma promessa silenciosa. A gente pode descobrir juntos. Um teste, se você quiser. Mas mesmo que ele não seja seu, ele é meu mundo. E a Ana também. Rogério apertou a mão dela, os olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Eu topo, mas já te digo, aquele garoto tem o meu jeito de tocar violão. Olha só o drama nas notas. Ela caiu na risada, jogando a cabeça para trás, e Lucas levantou o olhar confuso. O que foi? Tá rindo do meu talento? Ana aproveitou para zoar o irmão. Não, ela tá rindo porque você parece um cantor de barzinho apaixonado. A sala explodiu em gargalhadas. Até Sol acordou, latindo como se quisesse participar da bagunça. Rogério se inclinou para Márcia e sussurrou. Eu amo isso. Amo vocês. Ela corou, o coração disparado, mas respondeu com um sorriso. Calma. The Cowboy, um passo de cada vez. A noite terminou com os quatro jogando um jogo de tabuleiro que Ana insistiu em tirar do armário. Era uma confusão de regras inventadas, gritos de você roubou e Sol tentando morder as pecinhas. Rogério nunca tinha se sentido tão em casa, mesmo estando tão longe do luxo do seu apartamento. Quando ele se despediu, já passava das 11 e Márcia o acompanhou até a porta. Obrigado por hoje, ele disse segurando o rosto dela com as duas mãos. Por tudo. Ela sorriu, inclinando-se para um beijo leve, mas cheio de significado. Volta amanhã. A gente conversa sobre o teste. Ele saiu com o coração leve, mas também com 1000 perguntas. No carro, olhou para o prédio simples onde ela morava e pensou: seja o que for, eu vou ficar. Dessa vez, eu vou ficar. O sol já estava alto quando Rogério estacionou o carro em frente ao prédio de Márcia na manhã seguinte. Ele segurava uma sacola de papel com pães frescos de uma padaria chique que ficava no caminho, o cheiro quente invadindo o ar enquanto subia as escadas. O elevador, como sempre, estava quebrado. O coração dele batia forte, mas não era só nervosismo. Havia uma excitação genuína, como se ele estivesse prestes a abrir um presente que esperou a vida toda para receber. Ele bateu na porta e quem abriu foi Ana, com um sorriso de orelha, a orelha e uma trança meio desfeita. Você trouxe comida? Boa, porque o Lucas já está reclamando que está com fome. Rogério riu, entrando com um bom dia animado que ecoou pelo pequeno apartamento. Márcia apareceu da cozinha, uma xícara de café na mão, o cabelo preso em um coque bagunçado que a fazia parecer ainda mais bonita.
Você não precisava em trazer nada, ela disse, mas o olhar dela era de gratidão. Sol correu até Rogério, pulando nas pernas dele com latidos alegres, e Lucas surgiu da sala, ainda de pijama, coçando os olhos. Que cheiro é esse? Pão de queijo? Perguntou, já esticando a mão para a sacola. Entre outras coisas, Rogério respondeu, colocando a sacola na mesa. Era um banquete simples, mas caprichado. Pães frescos, geleia artesanal, um bolo de laranja que ele sabia que Márcia adorava desde os velhos tempos. Eles se sentaram ao redor da mesa, o sol entrando pela janela e pintando tudo de dourado. O café da manhã foi uma mistura de caos e felicidade. Ana derrubou um pouco de geleia na blusa e culpou Lucas por distraí-la, enquanto o garoto retrucava com a boca cheia, dizendo que ela era um perigo público. Rogério ria tanto que quase engasgou com o café, e Márcia balançava a cabeça, tentando manter a ordem, mas claramente adorando cada segundo. Vocês três são uma equipe e tanto, ele disse, limpando uma lágrima de riso. Márcia sorriu. Para ele, um olhar que dizia, bem-vindo ao meu mundo. Depois de comerem, enquanto as crianças lavavam a louça, sob protestos altos de Lucas, Rogério puxou Márcia para o canto da sala. Eu trouxe uma coisa, disse, tirando um envelope do bolso da jaqueta. Era o kit de teste de DNA que ele comprou naquela manhã, simples, discreto, mas carregado de significado. Se você estiver pronta, a gente pode fazer hoje, sem pressão. Márcia pegou o envelope, os dedos tremendo um pouco, mas ela assentiu. Tá bem, vamos resolver isso. Pelo Lucas, por nós. Eles chamaram Lucas, que voltou da cozinha, enxugando as mãos no short, o rosto curioso. Que foi? Vocês estão com cara de quem vai me dar bronca. Márcia respirou fundo, sentando-se no sofá com ele ao lado. Filho, lembra que eu te contei que o Rogério foi alguém muito importante para mim no passado? Lucas assentiu, olhando de um para o outro. Então, a gente quer fazer um teste para saber se ele pode ser seu pai. O garoto piscou, processando a informação, e então deu um sorriso torto. Sério? Tipo meu pai de verdade? Isso é louco! Ele riu. Um som leve que surpreendeu os dois. Se for, você me deve 17 anos de mesada, hein? A tensão se dissolveu em gargalhadas, e Ana, que ouvia tudo da porta, correu para se jogar no sofá com eles. Se ele for meu irmão de verdade, eu quero um tio rico que me leve para Disney. Rogério abraçou os dois, o coração explodindo, de uma alegria que ele não sabia que podia sentir. Combinado. Mas vocês vão ter que me aguentar cantando no carro até lá. Márcia assistia à cena, os olhos úmidos, mas o sorriso aberto. Era um momento perfeito, mesmo com a incerteza pairando. Fazer o teste foi mais fácil do que imaginavam. Rogério coletou a amostra dele e de Lucas, com cotonetes, seguindo as instruções do kit, enquanto Ana narrava o processo como se fosse um documentário de TV. E agora, o corajoso voluntário enfrenta o cotonete do destino. Eles riram, até doer a barriga, e Márcia selou o envelope com um beijo, entregando-o a Rogério. Leva para o laboratório, e não abre antes de mim, hein? Ele prometeu, guardou o envelope no bolso e a puxou para um abraço apertado. O que quer que dê, eu já ganhei vocês. À tarde, decidiram aproveitar o dia juntos. Rogério levou todos para um parque ali perto, um lugar com árvores altas, um lago tranquilo e barraquinhas de algodão doce. Sol correu solto pela grama, latindo para as borboletas, enquanto Lucas e Ana competiam para ver quem subia mais alto no trepa-trepa. Márcia e Rogério caminhavam lado a lado, os ombros se tocando, o silêncio entre eles confortável como um cobertor quente. Eu nunca imaginei que a vida ia me trazer de volta para você assim, ela disse, olhando para os filhos brincando. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. E eu nunca imaginei que ia encontrar uma família pronta. Mas eu quero isso, Márcia. Quero vocês.
O dia terminou com eles sentados na grama, comendo algodão doce cor-de-rosa que Ana insistiu em comprar. O céu estava tingido de laranja e roxo, o sol se despedindo com uma promessa de novos dias. Lucas encostou a cabeça no ombro de Rogério sem nem perceber, e Ana desenhava na terra com um graveto, cantarolando uma música qualquer. Márcia olhou para os três, o coração tão cheio que parecia transbordar. Mas ela sabia que o resultado do teste, que chegaria em poucos dias, poderia mudar tudo, ou selar o que já estava nascendo ali. Os dias seguintes passaram como uma brisa suave, mas carregada de uma ansiedade que ninguém queria nomear. O envelope com o teste de DNA já estava no laboratório, e o resultado, prometido para dali a 3 dias, pairava sobre eles como uma nuvem leve, mas insistente. Márcia acordava cedo, o sol entrando pelas cortinas finas do quarto, e ficava olhando para o teto, imaginando todos os cenários possíveis. Rogério, do outro lado da cidade, mal dormia, revisitando cada detalhe do rosto de Lucas na memória, procurando traços que confirmassem o que seu coração já queria acreditar. Naquela manhã de quarta-feira, o apartamento de Márcia estava mais vivo do que nunca. O cheiro de panquecas queimadas enchia o ar. Lucas tinha jurado que sabia cozinhar, mas o resultado foi uma pilha de massa meio crua, meio carbonizada. "Eu desisto", ele exclamou, jogando a espátula na pia, enquanto Ana ria tanto que caiu da cadeira. "Você é um desastre, mano. A mãe devia te mandar para a aula de culinária." Márcia entrou na cozinha, ainda de pijama, e não resistiu. As gargalhadas ao ver a bagunça. "Tá, vocês dois, senta aí que eu salvo o café da manhã." Ela preparou uma fornada nova, o som da massa chiando na frigideira, misturando-se aos latidos animados de sol que corria atrás de uma bolinha de meia. Rogério chegou pouco depois, trazendo uma caixa de suco de laranja natural e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. "Bom dia, família mais barulhenta de São Paulo!" Ele brincou, colocando a caixa na mesa e recebendo um latido de boas-vindas de sol. Ana correu para abraçá-lo, já pedindo: "Você trouxe presente? Porque eu mereço depois de aguentar o Lucas hoje." Ele riu, bagunçando o cabelo dela. "Só suco por enquanto, mas prometo algo melhor se vocês me deixarem ganhar no videogame depois." Lucas ergueu uma sobrancelha, desafiador. "Sonha, cara, eu sou imbatível." O café da manhã foi uma festa. Eles se sentaram ao redor da mesa pequena, os pratos cheios de panquecas fofas com mel, o suco gelado em copos coloridos que Márcia guardava desde que os filhos eram pequenos. Rogério contava histórias dos tempos em que viajava a trabalho, como a vez em que perdeu um voo em Londres e acabou dormindo no aeroporto com um grupo de músicos de rua que o ensinaram a tocar tamborim. "Eu era péssimo, mas eles me aplaudiram mesmo assim", ele disse rindo. Lucas, com a boca cheia, respondeu: "Você devia tocar com a gente um dia. Eu no violão, você no tamborim. Ia ser épico." Márcia olhou para os dois, o coração aquecido por aquela conexão que crescia sem esforço. Depois de comerem, decidiram passar o dia fora. Rogério sugeriu um passeio no zoológico, algo que Ana vinha pedindo há semanas. Eles pegaram o carro dele, o som do rádio enchendo o espaço com músicas animadas que Lucas insistia em cantar, junto, desafinando de propósito só para irritar a irmã. No zoológico, o calor do meio-dia era suavizado pela sombra das árvores e o ar cheirava a pipoca e grama recém-cortada. Sol ficou em casa, mas os 4 se divertiram como crianças. Ana gritava de animação ao ver os pinguins nadando, enquanto Lucas tentava imitar o rugido de um leão, assustando um grupo de turistas que passou rindo. Rogério comprou sorvetes para todos, chocolate para ele, morango para Márcia, limão para os irmãos, e eles sentaram em um banco perto do lago, assistindo aos flamingos equilibrarem-se em uma perna só. "Você já pensou em ter filhos?" Márcia perguntou de repente, lambendo o sorvete enquanto o vento bagunçava o cabelo dela.
Rogério ficou quieto por um instante, olhando para o horizonte. Pensei muito, na verdade, mas depois que você foi embora, eu meio que desisti da ideia, até agora. Ele virou o rosto para ela, os olhos brilhando com uma emoção crua. Se o Lucas for meu, ou mesmo se não for, eu quero isso, Márcia. Quero ser parte disso. Ela sentiu um nó na garganta, mas sorriu, encostando a testa na dele por um breve momento. Você já é. A tarde terminou com uma guerra de água improvisada perto de uma fonte. Ana começou, jogando um punhado na cara de Lucas, que revidou com um copo cheio que sobrou do piquenique. Rogério entrou na brincadeira, encharcando Márcia com um ataque surpresa, e ela gritou rindo, enquanto corria atrás dele com as mãos molhadas. Eles voltaram para o carro pingando, as roupas coladas no corpo, mas com sorrisos que não saíam do rosto. No caminho de volta, Lucas adormeceu no banco de trás, a cabeça apoiada no ombro de Ana, que tirava fotos dele dormindo para usar como chantagem depois. Quando chegaram ao apartamento, o céu já estava escurecendo, as luzes da rua refletindo nas poças deixadas pela chuva da noite anterior. Rogério ficou para o jantar, uma pizza pedida por insistência das crianças, e enquanto esperavam a entrega, sentaram-se na varanda minúscula do prédio. Márcia trouxe uma manta velha e eles se enrolaram juntos, o frio da noite trazendo um aconchego especial. Eu não quero que esses dias acabem, ele disse a voz baixa, o braço ao redor dos ombros dela. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração dele bater. Nem eu, mas o resultado vem amanhã, e aí a gente vai saber. Ele beijou o topo da cabeça dela, um gesto simples, mas cheio de amor. Seja o que for, eu escolho vocês. Tá ouvindo? Eu escolho vocês. Marcia fechou os olhos, uma lágrima escorrendo silenciosa pelo rosto, mas era de felicidade. Na sala, Ana e Lucas assistiam a um filme, as risadas deles ecoando até a varanda, e Sol roncava deitado perto da porta. Era uma noite comum, mas para eles era mágica. O último capítulo antes da verdade que estava por vir. A manhã chegou com um sol tímido, escondido por nuvens finas que pareciam segurar o fôlego junto com eles. Marcia acordou com o som do despertador, mas já estava de olhos abertos há horas, o coração acelerado como se soubesse que aquele era o dia. Na cozinha, o cheiro de café fresco misturava-se ao barulho da TV ligada na sala, onde Ana assistia a um desenho animado enquanto o sol tentava roubar o pão que ela segurava. Lucas ainda dormia, o ronco leve escapando pela porta entreaberta do quarto. Márcia pegou o celular e viu a mensagem de Rogério. O resultado chega às 10 horas. Vou buscar e passo aí. Te amo. Ela sorriu, os dedos tremendo ao responder. Tá, bem, te amo também. Rogério apareceu na porta pontualmente, o envelope branco nas mãos, o rosto pálido, mas com um brilho nos olhos que misturava nervosismo e esperança. Ele usava uma camiseta simples e jeans, o cabelo um pouco bagunçado pelo vento que soprava lá fora. Bom dia, minha tropa, ele disse ao entrar, tentando manter o tom leve, mas a voz falhou um pouco. Ana correu para abraçá-lo, Sol pulando. Atrás, enquanto Márcia vinha da cozinha com uma bandeja de biscoitos que ela tinha assado na noite anterior, mais por ansiedade do que por qualquer outra coisa. Você tá com cara de quem não dormiu, ela brincou, mas o olhar dela era suave, quase um pedido para que ele ficasse calmo. Nem um pouco, ele admitiu, rindo, enquanto colocava o envelope na mesa de centro como se fosse algo sagrado. Lucas finalmente apareceu, o cabelo em pé e os olhos semicerrados. Que cheiro é esse? Biscoito? Antes do almoço? Perguntou, já pegando um antes que Márcia pudesse responder. Senta aqui, seu preguiçoso, Ana chamou, puxando o irmão para o sofá. O Rogério trouxe uma coisa importante. Lucas olhou para o envelope, então para os adultos, e deu um sorriso torto. É hoje, né? O grande momento?
Todos se sentaram em círculo. Márcia e Rogério no sofá, Lucas e Ana no chão, Sol deitado entre eles com a cabeça apoiada na perna de Ana. O envelope parecia pulsar no centro da mesa, um pedaço de papel que carregava o peso de 17 anos. Quem abre? Rogério perguntou, a voz tremendo um pouco. Márcia respirou fundo e disse, fui eu que comecei isso. Ela pegou o envelope com cuidado, rasgando o lacre devagar, o som do papel cortando o silêncio da sala. Os quatro se inclinaram para a frente, até Sol levantou a cabeça, como se entendesse a gravidade do momento. Márcia leu em silêncio primeiro, os olhos correndo pelas linhas, e então uma lágrima escorreu pelo rosto dela. É positivo. Ela sussurrou, a voz embargada. Lucas, você é filho dele. Rogério soltou o ar que nem sabia que estava segurando, as mãos cobrindo o rosto enquanto um soluço escapava. Lucas piscou, atônito, então riu, um riso alto, genuíno, que encheu a sala de luz. Sério? Eu tenho um pai milionário? Isso é tipo filme. Ana pulou em cima dele, gritando, eu sabia! Você tem a cara dele quando tá bravo. Então caiu na gargalhada, abraçando o irmão como se fosse explodir de alegria. Rogério se levantou, puxando Lucas para um abraço apertado, os dois rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu perdi tanto tempo, garoto, mas eu tô aqui agora, ele disse, a voz rouca de emoção. Lucas deu um tapa nas costas dele, desajeitado, mas cheio de afeto. Relaxa, velho, a gente recupera, mas você me deve um violão novo. Márcia assistia à cena, as mãos no peito, lágrimas escorrendo livres enquanto Ana se jogava nos braços dela. Então ele é meu irmão de verdade. E o Rogério é tipo meu padrasto? Isso é muito louco, mãe. Márcia riu entre as lágrimas, beijando a testa da filha. É, meu amor, louco e perfeito. A sala virou uma festa. Rogério correu até o carro e voltou com uma sacola que tinha escondido. Dentro, um bolo de chocolate com a inscrição Família, em glacê, que ele mandou fazer na véspera, torcendo pelo melhor. Eu sabia que ia dar certo, ele disse cortando fatias generosas enquanto Ana colocava música no celular, uma playlist animada que fez Sol começar a pular como louco. Eles dançaram ali mesmo, entre migalhas de bolo e latidos, Lucas tentando ensinar Rogério uns passos desajeitados, que acabaram em tropeços hilários. Você é péssimo nisso. O garoto zoou e Rogério retrucou. Herdei isso de você, meu filho. O dia passou em uma névoa de felicidade. À tarde, sentaram-se na varanda com copos de suco, o sol agora firme no céu, aquecendo a pele. Deles. Rogério segurava a mão de Márcia, o polegar traçando círculos suaves, enquanto Lucas contava planos malucos. A gente podia viajar para o Nordeste, eu toco nas praias, você banca a gasolina. E Ana sonhava alto. Quero um quarto novo, com estante para meus livros de direito. Márcia ria, o coração tão cheio que mal cabia no peito, mas havia um brilho nos olhos dela que Rogério conhecia bem. Quando as crianças entraram para pegar mais bolo, ele puxou Márcia para perto, os rostos a centímetros um do outro. Você tá feliz? Perguntou, quase com medo da resposta. Ela sorriu, os olhos brilhando como estrelas. Mais do que eu já fui em anos. E você? Ele a beijou. Um beijo lento, cheio de promessas, e respondeu contra os lábios dela. Eu achei minha casa, Márcia. Vocês são minha casa. À noite, ele caiu com eles ainda na varanda, as luzes da cidade piscando ao longe. Lucas dedilhava o violão, uma melodia suave que falava de recomeços, enquanto Ana desenhava um futuro em um caderno, Sol dormindo aos pés dela. Márcia encostou a cabeça no ombro de Rogério e ele sussurrou. A gente perdeu 20 anos, mas ganhou uma vida inteira pela frente. Ela assentiu, as mãos entrelaçadas, e ali, naquele instante, o amor que o tempo tentou apagar mostrou que nunca tinha ido embora, apenas esperado o momento certo para florescer de novo.